Com você Muito a palavra. obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Obrigado, irmão Akira, pela oração aqui em favor da mensagem. Obrigado aos que cantaram aí os louvores tão preciosos, né? Eu gosto muito dos louvores do nosso cenário. Me sinto muito bem com todas as atividades da nossa igreja. Mas, realmente, conforme aqui o capítulo 10, temos que aprender muito, né, para trabalharmos com mais eficiência, para termos mais resultados. E eu penso que nós precisamos continuar orando, as irmãs e os irmãos aí orando, para que a gente entenda aqui o plano de Deus. Na verdade, firmar e conservar novos conversos não é fácil. Exige esforços da liderança e dos liderados, tanto dos missionários quanto dos irmãos, dos membros da igreja, para que tenhamos um resultado positivo. Falar em resultado positivo, eu fiquei alarmado. Todas as assembleias, eu acompanho o número de pessoas durante aquele triênio, agora quadriênio, que são confirmadas ou que são conservadas dentro da igreja. E, mais uma vez, fiquei alarmado, porque nós tivemos, neste triênio aí, aproximadamente 1000 apostasias. Mesmo que a Assembleia, graças a Deus, não teve confusão, ela ocorreu com tranquilidade, mas houve essa preocupação por parte de alguns pastores que eu conversei, de alguns obreiros que eu conversei. Eles ficaram assustados. E eu pensei que era interessante aqui para a nossa reunião hoje, porque em 3 anos nós temos aproximadamente 160 missionários. Em 3 anos nós tivemos apenas 58 almas a mais do que o triênio passado. Então, podemos dizer que foi praticamente uma alma por ano para 150 missionários, para esse tanto de igreja que nós temos. Então, é preciso fazer alguma coisa. Não dá mais para ficar só na arquibancada assistindo este prejuízo. E se vocês analisarem, nós estamos perdendo tantos jovens, que eu estou literalmente preocupado e perdendo os cabelos da cabeça, pensando no que fazer para me salvar, primeiramente, as minhas jovens, que é meu campo missionário aqui, né, com minha casa, minha esposa, e ajudar outros jovens que estão aí perecendo, que estão aí navegando nas artimanhas do maligno. E eu achei o texto de Atos 18:11 muito propício, porque o apóstolo Paulo, que foi o maior missionário do Novo Testamento, é claro, fora Cristo, ele passava um ano e meio, dando suporte àquelas almas convertidas. E isso fazia com que elas firmassem a sua fé. Depois que ele partia, ele enviava cartas. E aquelas cartas, ele narrava experiências de outros lugares. E isso confortava, fortalecia a fé daqueles irmãos. Eu penso que hoje nós temos uma facilidade maior do que ele, porque nós podemos fazer cartas e enviar pelo WhatsApp, por e-mail, por outras redes sociais, chega imediato. Fazer uma ligação para alguém
desejar saúde, ler um texto bíblico para aquela pessoa, fazer uma oração, dizer para ela se firmar, não se afastar do caminho, eu penso que é muito mais fácil do que fazer aquelas viagens que o apóstolo Paulo fazia a pés, de barco, demorando aí muito tempo, meses às vezes para chegar. Jesus percorria aí Galileia e outros lugares, Betsaida, e percorria aí 20, 30, 40, 100, 150 quilômetros para pregar uma mensagem. E hoje, isso a pés, né? E hoje nós temos o carro, nós temos o ônibus, nós temos vários meios de transporte, o avião, você vai de um lugar para outro tão rápido. E podemos fazer melhor, irmãos, do que estamos fazendo. E a mensagem de hoje desse capítulo é tão feroz, no sentido de alarmar, de nos dar suporte e de nos animar, que eu mesmo posso dizer para vocês que estou aqui, ao mesmo tempo que alarmado, estou animado para fazer melhor com a minha família, com as visitas que vêm à igreja. Eu penso que aqui o tempo vai ser pequeno para nós falarmos, e porque é um capítulo muito longo, mas vamos aqui pegar as partes que eu achei mais interessante, aliás, que dá para fazer aqui para falar, porque tudo aqui é importante. Algo que me chamou a atenção são as mensagens incompletas, que às vezes nós iniciamos um trabalho, mas não terminamos. Aí você inicia um trabalho com umas pessoas e depois entregam-nas para serem batizadas pela Adventista. É tipo assim, irmãos, nós vamos lá, fazemos o trabalho, iniciamos o trabalho, estudo bíblico, mas aí não dá para prosseguir, aí você volta, vai para outro lugar, e quando você volta de novo para atender, os adventistas já chegaram e pegaram elas num pequeno grupo, por exemplo, e elas pensaram que era a mesma igreja. E num pequeno grupo, ou numa conferência de 3 dias ou 10 dias, eles já batizam a pessoa e já dão vários cargos para as pessoas. Aí ela não pode mais sair de lá, porque ela tem vários cargos para fazer, para desempenhar. Quando você chega, já era, já perdeu. Então, já aconteceu isso algumas vezes comigo e eu uso método diferente. Eu acompanho agora. Há muito tempo eu não deixo mais, porque aconteceu uma ou duas vezes comigo essa questão de eu iniciar o trabalho, aquelas almas pareciam ser almas muito produtivas, e quando eu voltei, ela já tinha coisa de menos de um mês, elas já tinham sido batizadas na igreja adventista. E aí não dava mais para sair, porque eles achavam que era a mesma coisa e já tinham vários cargos na igreja. E eu adotei outro método. Eu acompanho por telefone, eu ligo, eu faço oração, eu ficava todo dia acompanhando, praticamente toda semana acompanhando aquela alma, para que eu não perdesse novamente aquela pessoa. Então, a irmã White fala aqui que devemos fixar distintamente a verdade. Depois de haverem sido feitos os primeiros esforços em um lugar mediante uma série de conferências, há, na verdade, maior necessidade de uma segunda série. A verdade é nova e surpreendente, e o povo necessita de que as mesmas coisas lhe sejam apresentadas pela segunda vez, a fim de tornar os pontos distintos e fixar as ideias na mente. Então, eu fico preocupado porque o Israel antigo, eles, de 7 em 7 anos, eles narravam as regras, os estatutos, os mandamentos, e aí o povo fixava na mente. Mas hoje, se você perguntar para o irmão, um recém-conversa, às vezes alguém que já tem 20 anos na igreja, ele não sabe nem dizer os 10 mandamentos de cor. Ele não sabe quantos pontos tem nosso princípio de fé. Ele não sabe pregar sobre a tríplice mensagem angélica. Ele não sabe sobre o quarto anjo do Apocalipse 18. Então fica difícil, irmãos, essas pessoas
serem os instrutores. Hoje, às vezes nós temos pressa para batizar a pessoa, mas não temos pressa em conduzi-las. Achamos que só batizar as pessoas é suficiente. Coloca elas no hall de membros e pronto. Aí sabe o que acontece? Daqui a 6 meses, ela pediu exclusão, ou foi disciplinada, ou foi excluída da igreja. Por quê? Porque não teve alicerce. Então, a verdade, ela precisa, de fato, ser anunciada. Essas pessoas precisam ser realmente conservadas. Não temos que ter pressa em batizar, mas temos que ter pressa em alimentar o rebanho de Jesus. E ter esses cuidados. Eu estava vendo no Serviço Cristão a história de um negociante americano que trabalhava 24 horas para Jesus. Esse cidadão tinha a vontade de ser um missionário profundo, mas o pai de família morreu e ele teve que abortar esse plano para sustentar sua família. Está lá no Serviço Cristão. Então, ele trabalhava de dia e trabalhava de noite. À noite, enquanto ele dormia, ele pagava um missionário na China para pregar o evangelho. Desta forma, este missionário, ele trabalhava 24 horas para Jesus. Talvez nós tenhamos a necessidade ou a oportunidade de fazermos semelhante a este negociante, a este irmão. Porque desta forma a mensagem não vai ser incompleta. Eu gostaria de narrar uma experiência, irmãos, porque eu penso que as experiências, elas são mais produtivas do que apenas sermões. Há alguns anos, aproximadamente uns 8, 9, 10 anos, eu era missionário em Fortaleza, no Ceará. E uma pessoa que já tinha sido membro da igreja e que não queria mais se firmar na fé, eu fiz uma visita a essa irmã, ela praticamente me descartou, dizendo que, para o momento, ela queria curtir um pouquinho o mundo e tal. Mas ela disse, irmão, eu tenho uma pessoa para você visitar. Eu digo, opa, então me diga quem é, me mostre onde fica, me dê o telefone. E ela foi fazer a visita comigo. À noite, levei minha esposa, busquei essa irmã e fomos visitar essa outra irmã. E ela estava tendo uma dificuldade no relacionamento, e era uma mulher de oração, orava bastante. E nós começamos o primeiro estudo. Resumindo, nós fizemos em torno de 20 estudos a 25 estudos com essa irmã, isto semanalmente. E a irmã estava animada, já tinha feito algumas visitas na igreja e ela estava basicamente preparada para o batismo. Depois, fizemos em torno de umas 40 visitas com pequenos grupos, e ela muito animada, uma irmã abastada, que tinha alguns recursos e que não tinha pena de gastar. Ela preparava lanches e o nosso pequeno grupo era animado, e ela aprendia a comida e fazia no outro dia. Ela é bem interessada, bem legal, bem forte, convidava os vizinhos, convidava as pessoas para participarem, parentes, e muito legal, era muito agradável participar daqueles pequenos grupos. E aí, depois eu estava muito pesado para ir, eu fiquei revezando com o pastor, com outro missionário, e nós dávamos o suporte para essa irmã. E essa irmã batizou, muito animada, muito firme na igreja, levando outras pessoas. E eu precisei sair de Fortaleza. O outro pastor saiu também, o missionário que tinha também saiu, chegaram outros. E eu dei o recado, irmãos, não deixem de fortalecer aquela irmã, porque ela é uma irmã que, além de ser muito animada, de fortalecer os outros, ela é animada no sistema missionário, ela é muito missionária, ela gasta, ela
ela é animada nesse sentido também, não tem situação ruim com ela. O que precisar, ela está lá, ela é uma mão forte, é uma mão ajudadora. E ela teve uma dificuldade no relacionamento, e aí houve talvez uma falta de visitas, alguma situação que ela não prosseguiu na igreja. Eu perdi o contato com ela, até tentei encontrar agora, estou tentando, mas não consegui ainda. Mas infelizmente essa irmã ela precisou sair da igreja. O que eu quero dizer, irmãos, é que faltou um pouco da nossa parte. Às vezes nós pensamos que a pessoa já veio para a igreja, já batizou, pronto, já está ganha. Mas é preciso que a gente fortaleça, era o que a irmã White falou aqui no início desse capítulo, que a verdade é nova e surpreendente. Nós precisamos anunciar a verdade novamente, sempre estar fortalecendo. E, às vezes, você tem que fazer a sua parte, e a obra do missionário, ela é grande. Algumas vezes eu tive que acordar 4 da manhã com uma ligação dessa irmã, porque o esposo dela estava doente. Estava com alguma situação não boa da mente, e saiu um camarada novo, saía correndo sozinho aí de noite, e 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, algumas vezes eu precisei sair rapidão de casa, pegava o carro e me direcionava para ir atrás desse cidadão para ele não fazer alguma loucura. E essas coisas que a gente fazia, esse sacrifício de dormir pouco, isso dava um suporte também para a alma, porque a alma percebe que você tem o amor pela ovelha. Então, nós hoje precisamos, os líderes precisam, nós como membros da igreja, precisamos também dessas situações para fortalecer a vida de alguns. Muitas pessoas estão fracas na fé, precisando de uma visita, precisando de um auxílio, de serem fortalecidas, de serem animadas. E às vezes uma visita, uma ligação pode fazer muita diferença. E aí o apóstolo Paulo, ele ficava aí um ano e meio dando suporte para aquelas almas, e depois ele ia para outros lugares, realizando as suas séries de atividades. Irmãos, há várias espécies de trabalhos a serem feitas. Aqui fala que as almas são preciosas e que nós precisamos fazer algo por elas, desenvolver os talentos que esses novos conversos têm. Na verdade, nós precisamos dar trabalho para elas. Uma coisa que eu quero dizer para os irmãos, aqui nós temos irmãos de várias igrejas. Os irmãos que são batizados, não deixe essas pessoas irem logo para a comissão da igreja, por favor. Isso é um fracasso. Nem todos estão preparados para isso. Na comissão da igreja, elas ficam sabendo de muitas coisas que não deveriam saber agora. Não que nós estamos escondendo, mas às vezes um problema de alguém é pesado demais para ela. E aí na comissão da igreja, nós ficamos sabendo, às vezes, os erros dos irmãos da igreja, infelizmente. A coisa que eu menos gosto é a comissão, irmãos, porque a gente fica sabendo de detalhes que não deveríamos, que eu particularmente acho que não deveria saber. E aí é preciso que haja um silêncio. É preciso que as coisas que acontecem ali na comissão fiquem ali na comissão. E às vezes as coisas saem. Isso causa um efeito colateral negativo para a igreja, para os recém-conversos. A igreja, depois de haver erguido uma igreja, uma nova igreja, ela não deve ser deixada sem auxílio. Vejam que o apóstolo Paulo envia rapidamente Timóteo para as igrejas, logo depois que ele passava, para dar suporte. E assim, as novas igrejas não devem ser deixadas ao léu. Nós tínhamos um programa chamado Pare de Fumar. Eu participei durante muitos anos, muito bom, um trabalho social excelente, mas era um trabalho a médio e longo prazo. E eu era o representante primeiro eu dava suporte para a Deiblan,
Depois eu assumi aqui na MAP, na CAMAP, depois a MAP, como o líder principal. E eu dizia o seguinte, eu faço o trabalho naquela cidade que ainda não tem igreja, e aí, mas depois tem que ter um missionário que fique lá para dar suporte. O pastor dizia, ok, irmão, pode tocar. E aí nós fazíamos lá o trabalho, 3 meses, e aí depois, quando saía, ficava um missionário. E a igreja, ela era fortalecida. Mas quando o missionário ficava mais 3 meses e saía, a igreja não firmava. Porque é pouco tempo para firmar uma pessoa. Então, eu penso que a estratégia de Paulo é a melhor. 1 ano e meio, dando suporte àquelas almas. Então, Timóteo foi enviado de igreja em igreja, realizando esse serviço, edificando ali igrejas na santíssima fé. Outra coisa que eu acho importante, irmãos, é visitar repetidamente os novos membros. Às vezes, novamente repito, achamos que a pessoa batizou, ela não precisa mais de suporte. Então, quando uma pessoa é batizada, ela precisa ser visitada constantemente, fielmente. Visitação com frequência. A obra não deve ser abandonada prematuramente. Vede que todos estejam esclarecidos na verdade, firmados na fé, interessados em todo o ramo da obra, antes de os deixar para ir para outro campo. Então, o que falta mesmo na igreja é trabalho missionário. O trabalho missionário é o carro-chefe da igreja. A maioria dos nossos irmãos não são missionários. A maioria dos nossos líderes não são missionários. Porque, irmãos, pregar, fazer um sermão, qualquer um pode fazer. É verdade que alguns são mais talentosos que outros, uns pregam melhores. Esse é apenas o início do trabalho. Mas nós precisamos de pastores, obreiros e membros de igrejas de verdade, missionários. Aqueles que peguem a sua Bíblia e vão para o campo de trabalho. Aqueles que peguem seus folhetos e vão para o campo missionário. Irmãos, não é difícil nós sabermos como estão nossas igrejas. Basta você ficar atento no trabalho, nas anotações dos trabalhos missionários no sábado pela manhã. Faça isto sábado que vem. Observe como está. Passou uma semana, não teve um contato missionário, o irmão não conseguiu fazer um contato missionário. Ou uma classe de 10 irmãos, só teve 2 trabalhos missionários, 3 contatos feitos, 5 folhetos distribuídos. Irmãos, isso é uma vergonha para nós. Um membro da igreja ter um contato ou não ter nenhum contato é um desrespeito para com o Criador. Ele não ter falado de Jesus para ninguém é uma vergonha. É algo que deveria ser impossível. Nós passarmos uma semana sem falar de Jesus para nenhuma pessoa, irmãos, é uma vergonha. Realmente eu fico preocupado, eu fico envergonhado mesmo. Todos os sábados, quando eu vou fazer as anotações do trabalho missionário, eu paro e dá vontade de chorar. O irmão não tem tempo para fazer uma ligação para alguém, para fazer uma oração com alguém. Irmão, isso não pode acontecer. E na nossa igreja que estamos aqui, nós precisamos, primeiramente, alimentar essa igreja. Essa igreja online, ela é a igreja mais forte que tem atualmente. E se os membros dessa igreja não conseguirem fazer um estudo bíblico na semana, distribuir pelo menos 1 ou 5 folhetos na semana, cada um que eu digo, fazer uma ligação para alguém durante a semana, fazer uma oração com alguém durante a semana, então, irmãos, coitado das outras igrejas. Se nós não conseguirmos fazer isso, coitado das outras. Podem ter certeza. Porque muitos aqui são os líderes dali. E aí nós precisamos da graça de Jesus. Por isso eu achei muito forte este capítulo do evangelismo. E aqui falou também que é de instrução que muitos necessitam. Então, faça uma visita, bora fazer uma instrução. Irmão, falar aqui sobre o terceiro anjo, ou sobre o quarto anjo, o alto clamor do terceiro anjo.
Quando que começou esse autoclamor? Começou em 1888. Mas quando que esse anjo começou a atuação? Começou em 1844. Então, 44 anos depois, esse terceiro anjo iniciou o autoclamor. Quer dizer que 100 e poucos anos depois, ainda este anjo ainda não alcançou o seu máximo. Esse autoclamor ainda não se tornou, não se avolumou como Deus quer. Muito bem, por isso foi a necessidade, veio a necessidade de um outro anjo, o quarto. E esse anjo vem dar força, vigor, poder ao terceiro. Esse anjo não tem uma mensagem própria, porque ele anuncia as mensagens dos 3 primeiros. Mas ele vem fortalecer, ele vem dar dinâmica a esses 3 anjos, principalmente a mensagem do terceiro anjo. E aí sim, esse quarto anjo vai dar força, vigor, e o outro anjo vai dar suporte necessário para que o autoclamor alcance o seu ápice. Olha que interessante. Irmão, não sabia que era assim. Sim, mas é desse jeito. Você anuncia na Bíblia, anuncia no Espírito e Profecia, mostre alguns links aí que nós temos hoje, a televisão, conectados, essa rede online que é interessante. Neste grupo aqui mesmo, nós temos aqui como acessar e verificar vários estudos que alguns irmãos fizeram. E aí fala também neste livro aqui, irmãos, que nós devemos escolher homens de maior habilidade. Então, nós temos que buscar aqueles irmãos que têm mais habilidade, porque para falar, às vezes em 35 minutos, 40 minutos, nós temos que resumir bastante. Tem que ser rápido e para alcançar a necessidade, o âmago. Não dá para ler os textos todinhos. Não dá, não vamos alcançar. Aqui diz que nós, os irmãos que são mais fortes, tem que ser um baluarte para os novos crentes. O que é um baluarte? É um alicerce. Ele precisa sentir em você força. Ele precisa sentir em você vigor, paz, graça. E aí, se ele olha, aquele que ajudou ele a vir para a igreja mais fraco do que ele, então, irmãos, não tem como ele ser um homem forte na fé. Então, temos que ensinar os novos crentes a enfrentar o inimigo. E como que se enfrenta o inimigo? Com oração, com jejum. Irmãos, é desse jeito. Então, eles precisam ser alimentados e serem cuidados, esses novos conversos. Eles devem ser conduzidos como crianças. E para falar em crianças, lá quase no final do capítulo, fala que nós temos que ter cuidado com as crianças também, não é? Lembram? Quem leu o capítulo diz que nós temos que ter cuidado com as crianças. E eu lembro muito, quando eu era criança, que tinha alguns pregadores que tinham o cantinho das crianças. Antes deles começarem a pregação, eles tinham uma historinha para as crianças. E eu ficava ali atento, olha que legal, esperando a mensagem. Hoje não. Hoje nem fica esperando a mensagem, porque tem uma parte com elas. E quando acaba que vem, não tem mais esse cantinho, porque hoje é a escola sabatina das crianças, tem as mensagens lá com as professoras, mas eu percebo que às vezes algumas professoras não atingem o ideal. E aí as crianças ficam aí, crescem sem aquela fortaleza. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado. Aqui fala que tem que ter raiz. Se o crente não tiver raiz, ele abandona a fé com facilidade. Irmãos, há 7 anos aproximadamente, eu deixei de ser um missionário, um obreiro assalariado, vamos colocar assim, e passei a ser um obreiro voluntário. Um rapaz, um colega que fez escola missionária comigo, um rapaz que eu tenho muito apreço, que é muito dinâmico, ele ligou imediatamente para mim: Val, que agora eu quero saber se você vai realmente ficar no movimento de reforma, porque tem chance aqui para ti, tu deve vir para cá e tal, tu tens habilidade aqui, tu pode ser um pastor rapidão e tal, e veio colocando lá aquelas ideias. E irmão, calma aí, para aí um pouquinho. Eu saí como assalariado, mas eu continuo, a minha igreja é esta. Eu não tenho nenhuma aptidão para ir para essa igreja grande aí, para a sua igreja. Eu até, depois, eu achei que eu fui duro demais, eu disse: se eu sair daqui, da minha igreja, eu vou ficar em casa quietinho, estudando a lição, estudando
assistindo alguma coisa, alguma pregação, e estudando os livros do Espírito Profecia e a Bíblia, apenas. Para mim sair daqui, para ir, eu até falei assim, aí é um lixo espiritual. Aí eu não consigo aumentar a minha fé, aumentar me fortalecer na fé. Então, bora parar com isso que não dá certo. Tu é meu amigo, é meu irmão, eu tenho apreço por você, mas eu ainda estou surpreso como que você saiu daqui para ir para aí. Eu realmente não consegui entender ainda. E o que acontece, irmãos, é que as pessoas aproveitam a fraqueza de alguns para retirá-los da igreja, colocar em outra igreja. Hoje meu pensamento é o seguinte: deixa a pessoa onde ela está. E aí alguns amigos da Adventista que me perguntam alguma coisa, que estudam comigo, ele diz, irmão, e agora eu tenho que ir para aí? Eu digo, não, fica aí na tua igreja. Tenta fazer a reforma aí dentro. Agora, se tu não conseguir, se eles começarem a te maltratar, aí você vem para cá, que aqui as portas estão abertas. Aqui os nossos braços estão abertos para recebê-los. Mas tente fazer a reforma aí dentro. E aí, realmente, irmãos, não dá para fazer a reforma lá dentro. Então, eles vêm. Mas eu não os forcei. Eles vieram, eles ligam, irmão, não dá para ficar aqui. Então, vem para cá, que aqui você pode ficar. Aqui você pode crescer na graça de Jesus. Então, irmãos, nós temos que ter raiz. E cada membro tem que ter raiz. Já pensou se eu não tivesse raiz? Rapidamente eu tinha ficado chateado, porque tinha saído da obra e tal. E aí, rapidamente, já tinha sido, quem sabe, até integrado como algum missionário, algum pastor, alguma coisa lá. Mas a visão que eu tenho é totalmente diferente. Tá? E falando em pastores, aqui o texto, o Espírito Profecia, nesse capítulo, fala que muitos pastores negligenciam com frequência esse importante ramo da obra. Fala aqui das responsabilidades dos pastores, de eles visitarem. Às vezes veio o membro para a igreja, mas ele não prosseguiu. E aí daqui a pouco o membro sai da igreja. E aí está o resultado na Assembleia da União. Após 3 anos de trabalhos, tivemos o lucro de apenas 58 almas. Pouco, muito pouco. Tá? E teve lugares, associações que foram negativos. Então, nós precisamos, irmãos, mudar, de fato, o sistema que é feito hoje. Não dá para continuar com um trabalho que é feito que dá negativo. Quando os discípulos passaram a noite toda pregando, ou seja, pescando, e não conseguiram pescar, Jesus disse para eles, mudai o lado, lançai a rede do outro lado. Para nós aqui, é a mesma coisa. Essa questão de ficar só pregando sermões, isso não é suficiente. O trabalho missionário deve haver. Nas nossas igrejas precisa acabar com essa questão de ensaio dos corais, de conjunto, de isso, todo sábado à tarde. O sábado à tarde é para trabalho missionário. Distribuir folhetos, visitar os novos conversos, os interessados. Não dá mais, irmãos. Já está lá no final, o copo já está derramando. É um negócio saturado. Que seja sexta-noite, que a gente se esforce um pouquinho para ensaiar lá o coral. Ou uma quinta-noite, ou outro dia. Mesmo cansado, vamos lá ensaiar para apresentarmos um louvor agradável a Deus. Mas sábado à tarde é dia de trabalho missionário. Distribuir folhetos, fazer pesquisa de opinião. Você crê que Jesus está voltando? Sim. Você crê que existem algumas doutrinas, a doutrina da volta de Jesus? Sim. Você é de alguma igreja? Sim. Ou não? Você crê que a palavra de Deus estudada nos lares melhoraria? Sim, todo mundo diz que sim. E aí oferece um curso bíblico. A maioria aceita.
Depois do estudo bíblico, aí, irmão, você teve contato com a alma, ela vai na igreja, dá uma Bíblia para ela, uma Bíblia luz que nós temos. Faz entregue o certificado numa moldura, irmãos. Pague lá 15, 20 reais. Faça uma moldura, compre lá e coloque o certificado. Isso na igreja pode fazer, na associação pode fazer, peça para o irmão imprimir. E aí você entrega um negócio bonitinho, dá uma Bíblia luz, entregue um livro, diga para ela que você vai continuar os estudos, porque você já é amigo, você já tem amizade com ela. Irmãos, Jesus disse para Pedro, olha Pedro, e quando tu te converteres, o que ele diz, quem lembra? Confirma teus irmãos. Tem a responsabilidade dos pastores, tem também a responsabilidade dos membros. Visitar as famílias, irmãos. Um programa de família precisa haver. Nossas famílias estão sendo agredidas. E às vezes os nossos irmãos, os missionários, estão com medo, irmãos. Porque o irmão diz logo assim para o pastor, olha, irmão, cada um toma conta da sua vida. E o pastor fica acanhado, o missionário fica com medo. Mas aí, irmãos, eu vou contar uma pequena experiência aqui de 1 minuto, 30 segundos, quem sabe? Eu vi outro dia a experiência de um pastor dessas igrejas populares. E aí, o membro disse que era ele que tinha que resolver a situação. Sabe que o pastor disse, não, meu irmão, você é minha ovelha, eu sou pastor, Deus me deu a sua família para me tomar de conta, eu não vou aceitar vocês se separarem, não vou aceitar. E se prepare, fale lá para sua esposa que eu vou visitar vocês hoje à noite. E ele começou o trabalho. Ele chegou lá, a irmã ficou resistente, ele disse, irmã, fique tranquila, que eu já mexo com isso há muitos anos. Bora orar. E aí orou com as irmãs, com o casal, chamou os filhos, e ali foram, e começaram a... Pronto, irmãos, em 1 mês o casal estava, que era uma maravilha. Então, o que está faltando é ousadia da parte da liderança, ousadia da parte dos membros. Você pode ajudar. Tem alguém que considera mais um irmão do que o outro. Sim, porque ele é mais chegado que outro. Essas pessoas que são mais chegadas têm que se aproximar mais desses que estão com dificuldades. Irmão, tem muita coisa para falar aqui. Aqui diz, aproximai-vos dos vossos irmãos, procurai-os, ajudai-os, achegai-vos ao coração deles como alguém que pode compadecer-se de suas fraquezas. Irmãos, não vamos nos preocupar só em querer dinheiro de pessoas. Nós estamos construindo uma igreja, nós estamos fazendo isso, e às vezes o irmão tem condição. Não se preocupe com isso. Vamos tentar salvar aquela alma. Tem quantos minutos aí, irmã Alexandra? Opa! Nós já são 5h50. 5 minutos. 5 minutos, obrigado. Então, lidar com o espírito humano é a mais bela tarefa que já foi confiada ao homem mortal. Está aqui nesse capítulo, no manuscrito 13.888. Realmente, irmãos, ser um líder, ser um pastor, deve ser a coisa mais importante para um mortal. Mas se ele não fizer a obra corretamente, ele vai assumir o maior castigo que um mortal pode receber. Está escrito que ele vai receber um castigo de 10 vezes mais. Amém. Não pode ser amém, não. Esse amém aí não deve ser nessa parte, não. Aqui é misericórdia. Aqui tem nós que ser misericórdia. Isso, ok. Eu entendi o que a irmã quis dizer. É porque o amém é uma confirmação. Então, nós precisamos orar muito pela liderança. E aqui fala que as nossas reuniões de sábado têm que ser transformadas em classes bíblicas. Esse negócio de só estar fazendo sermão, irmão, isso não funciona, irmãos. Sabe por que a União Norte passou da União Sul há muito tempo? Eu morei nas duas uniões, tanto na União Norte quanto na União Sul. A União Norte foi dividida da União Sul e era bem fraquinha perto da União Sul. Hoje a União Norte passou ano-luz. Vou fazer uma denúncia, irmãos. É uma denúncia cristã, tá?
os missionários iam só no sábado fazer as visitas lá para as igrejas. Depois do sábado, às vezes almoçava com os irmãos, alguns ainda faziam alguma coisa à tarde, depois do pôr do sol iam embora. E a União Norte, os líderes maiores, os pastores diziam, olha, é para chegar na quinta ou sexta de manhã, fazer o trabalho de visitação nas casas, sábado, acompanhar o sábado o dia todo, domingo e vinham embora, ou domingo à noite ou segunda. Porque se o trabalho do missionário é esse, então ele tem que fazer, irmãos. O missionário, ele é sustentado para fazer o trabalho missionário. E aí a União Norte passou da União Sul, irmãos. Passou da União Sul. Hoje a União Norte é maior em número de membros, em muitas coisas. E eles abriram os olhos. Mas o que acontece? Nós estamos fechando os olhos aqui na União Norte. E aí alguns líderes vão só no sábado. Faz a visita e querem voltar depois do almoço. Não, irmãos. É por isso que a igreja ela deixa de crescer. Então o missionário ele tem que transformar essa questão de sermão de sábado em classes bíblicas, experiências. Conte experiências, irmãos. Traga o irmão lá para contar um testemunho. E isto é válido. Faça um sermãozinho pequeno e coloque testemunhos. Tá? Menos sermões e mais experiências. Mais estudo bíblico. Ensinar os princípios da salvação. Os princípios de fé. Isso nós precisamos saber. Precisamos instruir os irmãos. Não é ficar discutindo em pontos que não tem nada a ver. O irmão falou para mim assim, irmão, e aí? O que vai acontecer? Nós vamos agora, nessa nova gestão e tal, vai ser agora cálice único, cálice dividido? Não, mas aqui nós vamos ser do jeito que é. Aqui é cálice único e aqui vai ficar desse jeito. O pastor chegou e disse, pastor, por favor, aqui nós não temos esse problema. Se o senhor que vier e colocar esse problema, vai causar maior problema. Nós vamos dividir a igreja, vamos perder membros. Ele disse, não, irmão, jamais. Não vamos fazer isso jamais. Aqui é cálice único e pronto. Eu não tenho essa dificuldade. Eu digo, tá, tranquilo, irmão. Vamos para frente que a igreja prospera. Então, irmãos, aí eu coloquei aqui no final de pregar para as crianças, que não pode, porque nós falamos que as crianças são o futuro da igreja, não futuro, as crianças são o presente. As crianças precisam ser consagradas para o céu. E aí os mensageiros têm que ter esse cuidado, irmãos. Outra coisa que eu quero finalizar, que eu aprendi com o missionário Omício, aquele que preparou o livro Ide e Ensinai. Ele me contava algumas experiências que quando ia fazer alguns sermões, alguns cultos, ele preparava lá o que ele ia fazer. Mas de repente chegava 10 visitas na hora. Na hora que ele ia começar o sermão, ele mudava o sermão rapidamente. E aí ele fazia um sermão que ia ser, por exemplo, um sermão para membros, ele colocava um sermão para visitas, um sermão mais cristocêntrico, e deixava a pregação que ele ia fazer lá para os membros para outra ocasião. É claro, irmãos, a pessoa tem que ter um pouquinho de bagagem para fazer isso, né? Tem que ter um pouco de conhecimento. E eu me esbarrei muito nesse pensamento do irmão Omício, e aí eu passei a estudar muito, porque eu percebi que não dava para fazer, em alguns momentos eu não tinha aquela qualidade toda. E graças a Deus hoje eu consigo. Eu gosto de ler bastante, de estudar bastante, quero instruir os irmãos, quero dar esse suporte aos irmãos. Estudem, irmãos. Estudem, leiam a Bíblia, leiam o Espírito de Profecia, para vocês terem sustento próprio. É lógico que nosso sustento é Jesus. Porque se o teu missionário, ele estiver fraco em alguma coisa, aí você pode dar o suporte para ele. Porque acontece, lembra de Elias? Elias não estava fraco? Precisou de um anjo dar o suporte lá para ele? Por muitos momentos, alguns líderes, eles tendem a fracassar, porque eles são homens. Às vezes bate uma depressão, uma ansiedade. E eles precisam de alguém que dê sustento, que dê suporte para eles. Se você estudar a Bíblia, se você estudar o Espírito de Profecia, se você for missionário, você vai ter suporte. E aí você vai conduzir, não só às vezes um irmão ter o missionário, mas você vai instruir muitas pessoas para Jesus. Irmãos, que Deus nos abençoe,
Deus fortaleça essa igreja online. Muito obrigado. Eu quero agradecer também, porque hoje Deus me concede mais um ano de vida. Então, eu recebo 2 presentes. O presente de anunciar aqui a mensagem, que é algo que eu gosto muito. E hoje estou completando 44 anos com Jesus. Graças a Deus, agradeço muito a minha mãe, porque quando eu tinha 5, 6 anos, ela recebeu uma mensagem e de lá para cá ela me conduziu neste caminho, né? E é verdade que temos as nossas dificuldades, mas eu nunca pensei em me afastar desta verdade. E espero que nunca pense neste detalhe aí de me afastar da verdade. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Amém.